Salve, salve! Olha, eu tô aqui numa alegria. Gente, 16ª temporada. Eu só posso agradecer vocês que estão conosco desde a primeira aqui na nossa querida TV aberta, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra. Ou então vai lá no site da emissora e sintoniza. Meninas sensacionais, todas que passaram até aqui. Mas a 16ª tá especial. Ó, não sai daí. É VaptVupt, daqui a pouquinho eu tô de volta com um tema sensacional. É mesmo, é sorte, é destino. Afinal, que cargas d'água acontecem na sua vida, que as coisas não acontecem e você não sabe por quê. Aqui, se destino é sina e sorte é merecimento, onde cargas d'água entra a decisão. Quem quer começar a falar sobre isso? Porque, gente, é um tal todo, isso foi o meu destino. Quem acredita em destino aí? Levanta a mão e tenha coragem de dizer agora. Eu acredito em escolhas, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você quer mudar a tua vida, você precisa começar a mudar imediatamente as suas escolhas. Se quer emagrecer, tem que mudar aquilo que come. Se quer um emprego diferente, precisa começar, de fato, a provocar isso. É muito louco como a gente, muitas vezes, até por justificativa, acaba colocando na sorte do acaso, né? Na mão do acaso é o resultado da nossa vida. E esse é um grande equívoco, na verdade. Então, eu costumo dizer o seguinte... Tudo são escolhas. Se a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida, tem que começar a mudar a escolha. Então, mas a gente não ouve falar, tem uma pessoa, nossa, aquela pessoa tem tanta sorte. E aí, da onde vem essa tanta sorte que essa pessoa tem? Vocês não conhecem pessoas de muita sorte? Eu conheço pessoas que têm muita sorte. E quando você olha, você pensa, tem até um ditado que diz, parece que a pessoa nasceu virada para a lua. Quando você olha, ela tem dentro do olhar da constelação familiar, ela tem todo um sistema ancestral que abençoa a vida dela e que a gente dá o nome de destino e que, na verdade, ela tem a bênção dos ancestrais que facilitam o processo de escolha. Bom, sorte temos nós de ter Eunice conosco, Eunice Porto. Né? Eunice, muito legal esse olhar que você trouxe dentro da constelação familiar, que é o teu negócio máximo aí, Exato. Né? E muito bacana esse olhar, alguém mais, porque hoje em dia a gente fala disso, né? Mas há um tempo atrás era bem isso, era sorte. Não, as pessoas nasceu mês virada para a lua. E ter esse olhar que vem do ancestral, e aí, gente? Diga lá, Rita. Então, Eunice, tô com você, porque eu acho... E também tô com você, Cris. Porque... Não comigo, não? Não, também tô com todas, tô com todas. Mas eu acho, sim, a escolha faz toda a diferença, a tua decisão, os teus valores, com isso não se brinca, você é responsável pelas suas decisões. Mas, como disse a querida Eunice, há um contexto. E isso é velho, hein, Kátia? Não diz que as nossas decisões abençoam 7 gerações? 70 vezes 7 podem vir a ter problemas por algo que eu tenha feito e não me responsabilizei adequadamente? Então, primeiro, responsabilize-se por suas ações, sim. Não pense no destino, pensa que você tem que fazer as suas escolhas coerentes. E depois, olhe o contexto, porque essa coisa da sorte ou dos erros repetidos, dos azares repetidos, tem gente que cai portão na testa, tem de tudo que fica repetindo. Tem que olhar o contexto, sim. A Eunice vai falar da constelação familiar, o que eu acho que cabe muito bem aqui, mas é como se houvesse um clima. A gente nasce dentro de um tecido, né? De um tecido, e a gente tem que olhar essa coisa. É um autoconhecimento, né? Então, mas aí, gente, a gente entra um pouquinho na lei da atração. Vamos lá. Muniz Tesser aqui conosco, saiu dos quadros e veio pro ao vivo. Muito bom, Muniz, que delícia ter você aqui. E aí eu acho que enquanto advogada, né, Muniz, você deve ouvir as pessoas falando, doutora, eu sou muito azarada, doutora, não é possível, só comigo que acontecem essas coisas, eu tenho o dedo podre. Como é lidar com sorte, azar e escolhas dentro da advocacia, Muniz? Bom, eu costumo dizer que cada escolha é uma renúncia, né? E às vezes a sua escolha é não escolher, ou a sua escolha vai ser o sim ou não.
Por exemplo, hoje eu escolhi estar aqui mesmo depois de um acidente doméstico e escolhi não desistir, né? Sim. Fui resiliente, encontrei forças para estar aqui porque as oportunidades aparecem e a oportunidade de estar aqui com vocês apareceu e graças a Deus ou graças ao meu esforço eu estava preparada para estar aqui hoje. Né? Então, decidi continuar, né? Isso foi uma escolha que eu fiz. Então, isso não atrapalhou o teu caminho de estar até aqui. Gente, quero falar para vocês da Lili, que está aqui com a gente, a Liliane. Fala para mim, você é mentora de mulheres, né? As mulheres estão decididas ou elas estão ainda vivendo com o caos da vida e culpando a galera e mais um pouco? Gente, falar de mulher é algo bem delicado, porque a história de cada uma é única, né? Mas a gente sabe que existe uma estrutura montada no país que a gente vive, não só no nosso país, mas no mundo, né? E essa estrutura direciona alguns caminhos de algumas mulheres, né? Então, mulheres de periferia pretas têm menos chances, por exemplo, de alcançar oportunidades que mulheres brancas da periferia. Isso é natural. Eu concordo com a Eunice, com a Cris e a Kátia também, mas quando a gente fala de escolha, existe uma direção. Que a Venato diz o seguinte, que você precisa primeiro do autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para que eu possa tomar decisão em relação ao meu caminho. Então, conhecimento vem primeiro. Para eu me conhecer, eu preciso estudar. Eu vou precisar dedicar um pouquinho de tempo para a minha história. Quem eu sou e para onde eu quero ir. Senão, eu não consigo definir. Então, quando a gente fala de empoderamento feminino e a mentoria para mulheres, a gente ajuda as mulheres a se descobrir, a ter consciência das suas possibilidades para que ela possa tomar decisão. Se eu não tenho consciência, eu não decido. Então, mas queria ouvir da nossa veterana, terceira temporada aqui com a gente adora, né? Ele sabe que ela é muito querida aqui e muito pertinente na fala. Ele, como psicóloga, agora nem como sexóloga, as pessoas culpam o seu passado, por exemplo, e aí vem essa história, eu não mereço, eu acho que é porque eu nasci pobre, porque é fácil a gente dizer aqui, né? Vamos nos conhecer, vamos sair... Mas dentro da nossa esfera, né? Bom, então, essa questão das 7 gerações, na verdade, isso é um fenômeno. Então, a gente costuma falar na terapia familiar sistêmica dessa questão, o que acontece? A escolha, ela está ligada com as suas histórias de vida. E que é exatamente o meu trabalho com as mulheres, porque as mulheres acabam acreditando pelaquela vivência que ela teve, onde ela viu a avó sofrendo violência doméstica, a mãe, então ela fica o quê? Com aquela referência. E aí ela acredita que é destino dela também ter aquela vida de sofrimento, por conta dos modelos e dos padrões. Então, é assim que eu vejo a questão do destino. Mas, quando a gente ganha consciência, quando essa mulher entende quem sou eu, né, eu não preciso repetir a história da minha mãe. Eu faço parte, como eu sempre falo aqui, né? Você não é a sua história faz parte de você. Eu quero falar mais sobre isso, sobre sorte e azar, porque vocês estão muito proformes, profissionais. Não vamos falar do mundo real, mas o mundo real são os novos quadros que estão aqui conosco na 16ª temporada. E eu estou muito feliz com todos eles. Emerson Wan, com Você Pode Ser Rica. Solange Franco, com O que o Direito Tem a Ver com a Moda. E logo em seguida, o que a gente vai trazer? Maria Teles, com Imagem Empreendedora. Existem pessoas que patinam e nunca saem do lugar. Por mais que elas se esforcem, não conseguem ter sucesso financeiro, enquanto outras pessoas conseguem ter sucesso financeiro e sucesso nas outras áreas da vida. Mas deixa eu te contar uma coisa, há uma ciência por trás do sucesso financeiro. Meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. A partir de hoje, eu vou compartilhar estratégias para que você possa construir riqueza e patrimônio, possa ter prosperidade financeira vivendo seu propósito de vida e ter o que sempre sonhou. Eu acredito que você tem o potencial de ser rica. Como assim rica, Emerson? Você pode se considerar rica a partir do momento em que, sem ter de trabalhar, você tenha uma renda maior do que precisa para viver com conforto e satisfazer seus principais desejos de consumo. Ao longo dessa nossa primeira temporada, eu vou te mostrar o caminho das pedras.
Eu acredito que não existem coincidências. Se você está me assistindo, é porque Deus nos conectou para o início de uma transformação na sua vida. Agora, eu quero apenas que você comece a acreditar que o dinheiro está em todos os lugares. É abundante e pode vir para a sua conta bancária. É possível que hoje você não pense assim. Nesses meus 10 anos trabalhando na área financeira, conheci muitas pessoas que não estão em paz com o dinheiro. Pessoas que nunca têm dinheiro suficiente, evitam até olhar o extrato bancário. Pessoas que não conseguem pagar as contas, ficam estressadas e perdem o sono por causa de dinheiro. Você se sente assim? Você quer mudar isso? Quero te mostrar que a diferença entre você e as pessoas que têm dinheiro é que elas têm outra mentalidade sobre dinheiro. Talvez você pense que o dinheiro pode te fazer uma pessoa pior, pode te trazer problemas, pode te atrair inveja, olho gordo, ou te tirar o sossego. Ou talvez você não se ache merecedora de coisas boas. Quem já não ouviu isso? Uma amiga chega para você e fala: Joana, feliz aniversário! Trouxe um presentinho para você. E você responde: imagina, não precisava. O que uma pessoa que sabe receber responderia? Simplesmente, muito obrigada. Aposto que você nem sabia que esse tipo de comportamento pode estar te atrapalhando, não é mesmo? Se dar conta dessas atitudes e crenças é o primeiro passo para mudar. Então, vamos nessa? No próximo programa, a gente continua essa conversa. E lembre-se, você pode ser rica. É uma honra participar da 16ª temporada do programa Agora que São Elas e poder conversar um pouquinho com você que está aí do outro lado da telinha sobre o que o direito tem a ver com a moda. Eu sou Solange Franco, mãe do Vinícius e do Felipe, empresária do ramo da moda feminina e advogada há mais de 17 anos. Comecei minha jornada empreendedora com 20 anos. Trabalhava em um banco e cursava a faculdade de Publicidade e Propaganda, quando a minha irmã me propôs uma parceria numa pequena confecção de roupas femininas que ela havia criado. Na ocasião, eu fiz uma escolha. Eu escolhi abrir mão de um emprego com a segurança da CLT e tornei-me empresária, com CNPJ e tudo. Mergulhei a fundo no mundo da moda. Posteriormente, tive a oportunidade de cursar a faculdade de Direito e desde 2004 eu ajudo pessoas, empreendedores, empresários a trilharem o caminho do sucesso de mãos dadas com o direito. E aqui, nesta coluna, unindo duas paixões, a moda e o direito, tenho o objetivo de conscientizar pessoas que atuam no segmento da indústria têxtil e da moda da importância desse mercado e sua relação com o direito. Trago alguns números para que você perceba a importância desse segmento não só para o Brasil, e sim para o mundo inteiro. No Brasil, o faturamento da cadeia têxtil em 2019 foi em torno de 185 bilhões de reais. Esse montante colocou o nosso país na 5ª posição da produção mundial de têxteis. Atualmente, o setor emprega 1,5 milhão de pessoas de forma direta e 8 milhões se adicionarmos os empregos informais, sendo que 60% dessa mão de obra é feminina. O Brasil é a maior cadeia têxtil completa do Ocidente, o que significa que temos desde a produção das fibras, como plantação de algodão, passando por fiações, tecelagens, processo criativo, beneficiadoras, confecções e forte varejo. E como consumidores, não temos o conhecimento sobre o volume de negócios e o impacto causado por essa indústria na economia global, no meio ambiente e na sociedade de uma forma geral. Na próxima segunda-feira, vamos falar de como o direito se relaciona com a moda. Aguardo você e até lá!
Por que trabalhar a sua imagem pessoal? Eu sou Maria Teles, sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre os motivos pelos quais nós devemos trabalhar a nossa imagem pessoal. Imagem pessoal não deve ser pautada em estética. A estética se refere à beleza e a beleza é uma consequência de todo o trabalho que é feito. A nossa imagem pessoal, ela deve ser pensada de acordo com a mensagem que nós desejamos passar para o mundo. O resultado estético é um bônus, é uma consequência de todo o trabalho realizado. A construção da nossa imagem pessoal é pautada em harmonizar as linhas, as cores, as formas, e é por isso que nós precisamos ter claramente qual a mensagem que nós desejamos passar, e não pensando apenas no conceito do belo. Porque se tudo estiver em harmonia, a beleza vem com naturalidade. A pergunta-chave é: qual a mensagem eu desejo passar ao mundo? Como eu quero que as pessoas me vejam? Como eu quero que as pessoas reajam a mim? Nesse ponto, nós devemos pensar em duas coisas: na essência e na intenção. Eu não tenho como trabalhar a imagem pessoal sem considerar a essência da pessoa, porque eu preciso entender como eu reajo às linhas, às cores, às formas, quais são os meus gostos pessoais. Já quando falamos de intenção, nós precisamos entender o que cada coisa comunica para que nós possamos nos posicionar dentro da estética de acordo com a mensagem que nós desejamos passar. Se nós desprezarmos a nossa essência, isso não credibiliza. Por quê? Porque corremos o risco de nos olhar no espelho e no final não nos reconhecermos. E aí, se nem nós nos reconhecermos, como as pessoas vão nos reconhecer? Falando um pouco mais sobre intenção, vamos dar um exemplo. Você vai a uma reunião de trabalho, você vai com uma intenção específica para aquela reunião de trabalho. Já se você vai dar uma palestra, também haverá uma intenção específica para aquela palestra. Quando vamos sair com as amigas, a intenção é totalmente diferente. Independente das nossas escolhas pessoais ou da intenção, cuidado com os exageros. A nossa essência deve ser considerada, mas não significa que os nossos gostos pessoais precisam ou devem ser colocados acima da intenção. Porque, na verdade, o que conta é a mensagem que nós desejamos passar. Então, isso tudo tem que ser adequado. Não é que o nosso gosto pessoal não conte, ele conta e deve ser considerado, mas a intenção não pode ser deixada de lado. Quando falamos de dress code empresarial, o que se deve levar em conta é o ambiente da empresa. São os valores e a cultura da empresa. E nesse caso, os valores e a cultura da empresa, eles vão pesar mais do que o nosso gosto pessoal. Então, nós devemos adequar a nossa imagem para esse caso, de acordo com os valores e a cultura da empresa em questão. Espero que você tenha gostado, participe comigo nas minhas redes sociais e sugira temas para o nosso próximo encontro. Lindo, sensacional, eu tô amando essa estreia, eu espero que vocês em casa também. Meninas, vamos lá. Às vezes acontece caos nas nossas vidas e a gente fica pensando, por mais que nós tenhamos autoconhecimento, blá, 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 a gente fala, mas por que comigo? Né? Que azar, não é possível. Não é possível que vocês não pensem assim, mesmo sendo tão fantásticas como vocês são. Como isso percorre na vida do dia a dia de vocês? Alguém tem coragem de falar? Tá muito ligado ao estado emocional também. Porque, assim, quando a gente fala de sorte, de azar, tem a ver como que a gente se sente em relação às situações no dia a dia. Eu, sei lá, pegar um copo e derrubar, ou então eu concorrer a algum sorteio e ganhar. Eu acredito muito que a gente acaba refletindo aquilo que a gente vibra. Tá. Então, se eu estou numa sintonia legal, a tendência de que ocorram coisas positivas comigo é muito maior. Se eu estou numa sintonia, numa frequência baixa, eu acredito que a tendência de acontecer situações negativas também é muito maior. Então, é um contexto, né? É um conjunto de questões. Alguém acha que a gente pode ter altos e baixos na vida e, de repente, a gente entra numa frequência dessa? Na verdade, não é que acredita, existe. A vida não é uma reta. Quando você fala... Porque, primeira coisa, o que cada um acha que é sorte? O que é destino? Então, hoje, quando a Monize falou do acidente dela, foi uma situação gostosa? Não. Foi esperado? Não. Mas sabe aquela coisa? O imprevisível é previsível? Então, eu trabalho com o quê? Com a questão da autorresponsabilidade. Então, mesmo quando algo... bati o carro,
mas aquela experiência tem algo para me ensinar. Eu consigo levar, não como assim, ai, que azar, porque também, se eu vou para esse lugar do azar, ó céus, ó vida, aí sim, eu crio uma atmosfera à minha volta e eu vou ter mais disto. Seria o vitimismo, né? Então, poderia me vitimizar e não estar aqui hoje, mas eu decidi ressignificar, né? Até porque eu me planejei para estar aqui, estava tudo certo, mas dentro de um planejamento, você precisa também fazer a gestão do risco, né? Saber que podem ocorrer imprevistos e saber administrar esses riscos. Você me disse, Muniz, que mesmo com o que aconteceu, enfim, em algum momento você pensou em desistir? Pensei, mas a minha carona foi perfeita. Conta aí, Eunice. Eu falei pra ela, você não vai desistir coisíssima nenhuma, porque existe, eu acredito em destino, e eu não acredito que isso aconteceu por acaso. Às vezes, isso aconteceu porque poderia ter acontecido algo muito mais grave na nossa vinda. Eu falei pra ela, tá tudo certo, foi só o chifre que quebrou aqui um pouquinho, tá tudo bem, isso não foi nada. Porque às vezes nós não temos a consciência do que está por trás de um pequeno acidente ou de algo que paralisa as nossas programações. Mas se a gente pensa que existe uma força maior que está a serviço, inclusive da nossa evolução, a gente simplesmente diz sim para tudo que é e deixa que a vida siga o curso. Ela precisa estar aqui, nós precisávamos estar aqui com uma. Acho que é a lei da atração, né? Exato. Também. Eu poderia me sabotar, né? Isso que eu ia falar. E desistir. Autossabotagem? Não. Autossabotagem. E aí? Olha, posso colocar uma coisa? Deve. Eu acho que a maneira como a gente vai ler as coisas faz toda a diferença. Mas tem ocasiões em que a gente se sente absolutamente numa maré de azar, né? Você vai sair, a xícara cai da tua mão, aí alguém te fecha na rua, aí você tropeça na cadeira à toa. E eu, quando tô nessa fase, eu falo assim, deixa eu sentar, respirar, deixa eu encostar para começar do zero outra vez, porque tem alguma coisa aqui em volta que não tá legal, mas que eu estou respondendo a ela e me vitimizando diante dela, porque me acidentando às vezes, eu vou ter que esperar. Só que a vida tem isso, tem dia de sol, tem dia de chuva, tem dia que chove granizo, né? À medida que a gente vai, vamos dizer, amadurecendo um pouco, você passa a ter um pouco mais paciência com isso. Você passa a falar, não consigo ir naquela velocidade que eu queria. Mas que tem vezes que dá a sensação que está tudo dando errado. Sabe quando, já falando em dinheiro, né? Puxa, veio uma conta que você não sabia, aí vem 2, 3 que você não sabia, aí você não percebeu, né? Que você não tinha... Veio uma multa, além de tudo, estava tudo sob controle. Então, entrou na onda, né? Daquela... É que nem mudar a música do salão e todo mundo passa a dançar outra música. Então começa a música do tan, 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 entendeu? Do suspense, e você tem que esperar um pouco para ver o que fazer com isso. Mas que tem onda, tem. Isso né? é verdade. Olha que interessante, quando a gente fala em onda, todas as coisas estão acontecendo. E quando a gente está atento a isso, a gente consegue perceber antes. Né? Eu acredito em destino também. Acredito em destino, então a gente está suscetível a tudo, né? Tudo que é bom é tudo que é ruim. Então, aí cabe a nossa posição. Né? O que eu vou fazer frente a esse desafio? Né? Que é a autorresponsabilidade. E quando eu falo de um problema, sabe a lei de Murphy? O engenheiro que fez uma pesquisa e ele disse o seguinte, tudo que tiver que dar errado, vai dar errado na hora errada. Então, sabendo disso, o que a gente faz? A gente se previne, a gente estuda, a gente fica consciente. B, né? Exatamente. Ter um destino, possibilidades traçadas, não significa que nós somos marionete da vida. Perfeito. Não, estou aqui, eu nasci pobre, vou morrer. Não, nada disso. Acredito também nas escolhas que a gente faz. Bacana a tua postura, porque estava meio que parecendo isso, gente. Vamos lá. Então, porque quando eu falo da escolha, entende? Então, eu continuo falando da escolha. Por quê? Então, você que está em casa, quando você olha para a história de vida da sua avó, quando você olha para a história de vida da sua mãe, então, aquilo está familiarizado. E aí você vai fazendo escolhas conforme as suas referências. Então, eu acredito que quando a pessoa fala, é destino, tem também um comodismo. Tá. Entende? Eu queria saber da Muniz e da Rita, porque vocês trabalham dinheiro e direito. Você conhece histórias de pessoas, Muniz, que de repente a mãe se separou, a filha se separou, e vem mesmo dessa história? Tem, aliás, eu quero indicar aqui um filme bem bacaninha,
um desenho que chama-se Vida Maria. Assista porque é sensacional. Diga lá, é lindo. Acho que existe também um contrassenso quando a gente fala de meritocracia, né? Porque no mundo tão desigual que a gente vive, onde nem todas as pessoas têm todas as oportunidades que nós temos de estar aqui hoje, de falar aqui para milhões de pessoas que estão em casa, né? Como vamos falar que aquela pessoa vai se preparar ou vai chegar a oportunidade para ela, né? A gente tem que pensar um pouco na justiça social também, né? Então envolve aí muitas outras questões. É claro que se a oportunidade aparecer, você precisa agarrar, né? Você pode escolher o sim. ou não, para que você construa aí o seu destino de uma forma diferente. E você deve ver isso todo dia, né? Essa certeza. injustiça, né? Diga, Rita. Gostei do direito. Como é que é? Dinheiro e direito. Será que as pessoas mexem com dinheiro direito? Né? Vamos, né? Mas o tema é difícil, né? De um lado, se a gente puxar a questão do livre-arbítrio, uma vez eu ouvi a seguinte expressão, que vamos dizer que o seu destino é, sei lá, ir para o Rio de Janeiro. Você vai para o Rio de Janeiro e isso é destino. Entretanto, livre-arbítrio. Você pode escolher se você vai a pé, se você vai de avião, se você vai de carro, se você vai de bicicleta. Dizem que talvez o livre-arbítrio esteja definido assim, na maneira como você vai resolver algo que vai ser da sua vida. E até nesse sentido, como é que você vai lidar com o dinheiro? Com dívida, pedindo emprestado, honrando, fazendo uma reserva de emergência? Qual é a cor que você quer dar para a sua vida nessa direção? Mas, por outro lado, eu queria lembrar que a gente pensa, a gente gostaria de que todo casulo, né, toda lagarta virasse borboleta, né? Mas sabia que não acontece? Não é toda lagarta que vira borboleta, porque aquela que não cumpre a metamorfose como tem que ser feita, fica lagarta para sempre. Sim. Aí se me disser, não, é que essa tinha o destino de não ser borboleta. Então, mas eu vou ficar muito inquieta. Mas percebe, ela tinha a potencialidade. Todos têm a potencialidade. E como que cada um aproveita a oportunidade. E aí, perfeito esse exemplo que você deu. Então, o como talvez vai me facilitar o como eu vou chegar lá na frente. O como fazer escolhas, né? Verdade. O como vem agora dos quadros que já estão com a gente há um tempo e a gente fica muito feliz. Yara Souza, com menos drama e mais ação. Logo em seguida, Francisca Muraca, minha querida, que fala da ciência da felicidade. E por fim, doutora Silvia Hernandes Fernandes com O Seu Direito de Saber. Olá, eu sou Yara Souza e esse é o meu quadro Menos Drama, Mais Ação. Vamos estar aqui semanalmente com aquela pílula de motivação diária que você precisa, às vezes aquele empurrãozinho que faltava para você fazer as coisas acontecerem na sua vida. E eu trago esse tema porque foi um tema que me acompanhou desde a minha infância, desde lá do início, de quando eu era criança, quanto no meu desenvolvimento como empresária, como palestrante, entre outras áreas da vida. Eu percebi que quando a gente tem menos drama, menos aquele mimimi e tem mais ação, quando a gente troca a palavra isso vai ser muito difícil, isso vai ser muito complicado, por a palavra que ações são necessárias para que eu chegue lá, as coisas ficam mais perto. E aproveitando, eu gostaria de perguntar para você como que você tem apostado as suas fichas no seu destino ou nas suas escolhas? Muitas das vezes a gente deixa tudo por conta do destino. Às vezes não em todas as áreas da vida, mas áreas que a gente gostaria de se desenvolver melhor, a gente acaba esperando que o destino nos traga aquilo que tanto queremos. E será que o mais importante não é as suas escolhas? É você colocar no seu GPS até onde você quer ir, aonde você projeta ir e que ações serão necessárias para que você chegue no seu objetivo. Será que o mais importante não é você ser o protagonista da sua própria história? Sim, circunstâncias adversas vão acontecer a todo momento, mas é você que é o protagonista. Você que vai tomar as ações necessárias para essas circunstâncias que vieram até você, que não estava prevista ali na sua rota. Isso, na sua rota, porque você pode ser o protagonista da sua história, pode ser o comandante do seu navio, você pode desenhar a sua rota e as estratégias
para chegar nos seus objetivos. Tudo sempre com menos drama e mais ação. Nos vemos em breve. Estamos de volta, chegamos na 16ª temporada do programa Agora que São Elas. Ao que parece, os episódios estão cada vez mais reflexíveis e memoráveis. Este é o quadro Ciência da Felicidade e estamos vivendo e fazendo pesquisas que vão desde experimentos do dia a dia até pesquisas científicas. Nessa temporada, vamos refletir sobre psicologia positiva. Você conhece esse movimento? Eu sou Fran Muraca e este é o quadro Ciência da Felicidade. O movimento pela psicologia positiva teve início em 1998, quando o psicólogo Martin Seligman assumiu a presidência da Associação de Psicologia Americana, APA. Segundo ele, a ciência psicológica vinha negligenciando o estudo dos aspectos virtuosos da natureza humana. Sheldon King define psicologia positiva como um estudo científico dos aspectos virtuosos usuais presentes nos indivíduos, o que demonstra a preocupação central desse movimento, o que seria estudar que é típico, ordinário e usual na maioria dos indivíduos. Portanto, compreendem aspectos típicos como sendo positivos. Esse movimento não implica em condenar o resto da psicologia como negativo. Ao contrário, seu objetivo não está em negar o que é ruim, o que vai mal, o que é desagradável na vida dos seres humanos, porque reconhece a existência do sofrimento humano, situações de riscos e as patologias. Entretanto, pretende investigar a outra face dessas questões, como, por exemplo, a felicidade e o altruísmo. Essa mudança de abordagem oferece novas possibilidades de resposta a antigas questões. A psicologia positiva pretende contribuir para o florescimento e funcionamento saudável das pessoas, grupos e instituições, preocupando-se em fortalecer competências ao invés de corrigir deficiências. Com isso, é possível que você tenha o poder de decisão em suas mãos para viver as melhores experiências, mesmo diante do caos. Me conta, você adota a música do Zeca Pagodinho com a desculpa que deixa a vida me levar? A letra diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Nada contra, mas vamos pensar um pouquinho? Já reparou que são os seus sentimentos que determinam o fracasso e o sucesso em sua vida? Cada vez que você tem dificuldade e as vence, cresce em você o sentimento da resiliência, definindo quem é você e qual a sua missão e o seu propósito de vida. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Salve, salve! Esse é o primeiro episódio da 16ª temporada do programa de TV Agora que São Elas, idealizado pela mentora Kátia Teixeira, a quem eu homenageio com o início da minha saudação. Salve, salve, Kátia Teixeira! Agora me apresento para você que ainda não me conhece. Eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, atuante em direito imobiliário e sucessões, e tenho a honra de ter sido convidada a continuar no programa Agora que São Elas, agora em sua 16ª edição, com o quadro O Direito de Saber, onde eu compartilho conteúdo relacionado ao nosso dia a dia, ao dia a dia das pessoas e de seus negócios. O tema hoje dos apresentadores é: onde você aposta suas fichas? No seu destino ou nas suas escolhas? E eu aposto nas minhas escolhas. E escolho aprender a cada dia e compartilhar informação para que você tenha sempre conhecimento para embasar as suas escolhas e decisões. E por falar em conhecimento, em aprendizado, aqui vai um tema para você saber e usar em uma negociação de locação de imóvel quando lhe for conveniente. Cláusula de 12 meses. Você já ouviu falar? Os contratos de locações residenciais normalmente são firmados pelo prazo de 30 meses. Então, se você está prestes a fazer a locação de um imóvel, mas com a intenção de ficar só por 12 meses ou um pouco mais, terá que pagar uma multa contratual se desocupar o imóvel antes do prazo de 30 meses. Para que isso não ocorra,
sabendo que a sua intenção é ficar apenas 12 meses, peça ao proprietário ou representante que está tratando do contrato para que seja incluída uma cláusula contratual isentando o inquilino da multa, caso ele queira finalizar a locação após 12 meses de vigência do contrato. O locador pode muito bem aceitar suas condições neste momento, pois ele poderá estar ávido para fechar a locação do imóvel, que se encontra fechado, sem lhe dar qualquer remuneração. Muitas vezes o imóvel está até dando despesas ao dono, então esta é a hora boa para você fazer essa negociação. Importante salientar que se você, inquilino, conseguir inserir essa cláusula de 12 meses no contrato e depois resolver não sair do imóvel antes do prazo de 30 meses, não é qualquer problema, pois o contrato será firmado por 30 meses. Contudo, terá a ressalva de que o inquilino não pagará a multa após 12 meses da locação. Esse é o significado no mercado imobiliário da chamada cláusula de 12 meses. Espero ter ajudado com esse singelo conteúdo. Fico por aqui e até a semana que vem. Tem mais novidade na área, é isso mesmo. Eu quero apresentar para vocês hoje a Program Moda. É isso mesmo, hoje eu tô todinha de Program. Program Moda é uma confecção, uma fábrica, né, que está no ar desde 1998. Eles têm como propósito trazer uma nova experiência para a moda plus size. São pioneiros no mercado e por isso mesmo conhecem muito bem quais são as dores e os desejos de quem está aqui, como eu, né, e de repente é formosa, mas a gente também quer estar bem vestida e quer ser charmosa, e é disso que se trata. Eles estão em 17 estados do nosso país, são mais de 70 lojas e também atendem via internet, www.programmoda.com.br. Ali você consegue fazer a sua compra online. Vem, olha, do número 42 ao número 54. Tem de tudo, vestidos, conjuntos, macacões, moda jeanswear, tem camisa, gente. Que lindo! Eu tô super feliz, espero que você desse lado também. Entra lá, Program Moda, vocês vão adorar. É a moda charmosa plus size no mercado brasileiro. Voltando aqui, meninas. Bom, vamos falar então, né, da cartomancia, da tarologia, sei lá, não sei nem como chama isso, né? Como que funciona isso? Quem acredita? Tem vários filmes que a gente assiste, né, que muda o destino das pessoas porque elas acreditaram o que um profissional desse falou. Eu queria saber de vocês, qual é a percepção? E Eunice, queria conversar contigo, porque eu acho que a constelação, né, familiar, enfim, pode mudar o destino de alguém, né? Conta aí. Muito. A constelação, e aí trazendo tanto o tarô quanto as cartas, enfim, muitas vezes nós temos isso como um princípio porque vem através do sistema. Famílias que têm ancestralidade cigana têm uma conexão e as cartas, o tarô, seja o que for que as pessoas usem, servem somente como um canal para que elas consigam olhar para o destino e para o futuro num nível de previsibilidade. Pode se chamar de fé? Pode se chamar de fé. Mas é um instrumento, né? Então, mas acho que a grande questão nesse lugar de fé e que tem a ver com a constelação também é olhar para os meus ancestrais e dizer: vocês precisaram de tudo isso, mas eu posso honrá-los fazendo uma história diferente e fazendo escolhas. Quando nós olhamos para os nossos ancestrais, para a forma que cada um deles lidou com a vida e para tudo que foi modo de lidar com a própria história, com a própria jornada, e nós fazemos um caminho diferente, nós respeitamos a forma, seja pelo tarô, seja pela vidência, seja por vários efeitos, não importa quais, mas a gente olha e a gente pensa, olha, na minha família tem gente que era muito boa e que conectava com um nível espiritual tão mais profundo que eu não consigo. Eu respeito, porém, para a minha vida, eu posso até ir buscar uma cartomante, buscar alguma informação, mas não permear a minha vida em função do que vem de fora. Fazer escolhas a partir disso. E aí a Moniz trouxe uma palavra, eu quero falar contigo, Lili. Isso tem muito a ver com meritocracia também, com merecimento, meritocracia não, com se sentir merecedora? Sim. Eu não acredito em cartomante, em prever o futuro. Tá bom. Eu não acredito nisso.
Mas o mérito, ele é o reconhecimento pelos seus esforços. Né? Aí eu vou puxar o gancho da Eliane, que ela fala o seguinte: quando a gente vê um sistema, a sua rede, a minha avó, aconteceu isso com a minha avó, aconteceu com a minha mãe, vai acontecer comigo. O meu mundo está criado aqui, ó, na minha cabeça. Então eu limito, que é uma crença limitante, que ele me limita a enxergar o futuro. Porque o futuro acontece como? Eu tomo uma atitude hoje e ela reverbera no futuro. Se eu acredito que essa minha situação vai ser a mesma amanhã, como que eu vou mudar a situação? E aí, porque assim, ó, quando a gente fala, então, que eu vou numa taróloga, primeiro que, sabe o que acontece no tarô? Ela tem uma intuição aonde ela faz a leitura do que está na sua mente. Então, ela só traz para o plano concreto, sabe aquela coisa? Ela acertou, porque era o que você queria ouvir. Então, isso é uma coisa. Sabe você em casa? Vou te dar um exemplo. Então, você usou uma roupa que tem uma manchinha. Só que só você que está vendo. E aí, se você não falar para as pessoas, ninguém vai ver. Mas quando você coloca o quê? O foco. Então, se eu vou numa taróloga e ela fala alguma coisa e aí todo dia eu fico pensando naquilo, eu estou colocando foco. Então, eu estou fazendo uma escolha e eu já estou direcionando o meu destino. Acho que tem a ver também com física quântica, porque se eu acreditar muito naquela informação que a cartomante, a taróloga me falou, né, eu posso acabar me tornando aquilo ou acontecendo aquilo, né? Então tem a ver com fé, com física quântica, enfim, espiritualidade. Cada um usa um nome, né? Exato. Olha, mas aqui eu vou polemizar então. Porque, sabe assim, o carro é bom ou é ruim? Ou depende do motorista? A energia nuclear é boa ou é ruim? Ou depende do uso que se faz dela? Então, eu diria que o problema está no piloto, né? O problema está em quem vai fazer uso daquilo. Eu conheço leitores de tarô e de astrologia, a carta natal, e são pessoas bárbaras e fazem aquilo com uma grandeza, ativando no outro, não que ele vá mudar o destino para cá ou para lá, não é isso não. Ativando autoconhecimento, sim, como instrumento de autoconhecimento. E usam esses instrumentos como leitura de um campo de tendências. Olha, existe a tendência aqui de haver algum acidente. Tenha calma. Vá com calma. Se é com o ferro de passar, com o liquidificador ou com o carro, seja o que for, tenha calma. Leitura de um campo de tendências. Então, se ainda a gente vai trazer essa terminologia de física quântica ou de inconsciente e de inconsciente coletivo, né? Eu acho que é bem importante dizer assim, se você for para uma leitura de tarô ou algo assim, em função de ego, em função de demonstrar vaidades, inclusive o leitor, a pessoa que está trabalhando com esse instrumento também tem isso de querer mostrar serviço, cara, não sai de casa, entendeu? Vai jogar baralho, vai ler alguma coisa, porque vai dar ruim. Agora, você quer usar um instrumento para se conhecer melhor e com alguém com experiência e maturidade para fazer isso, pode ser desconcertante, no bom sentido. Então, você que está saindo do casulo, diga lá. Desconstrói. Pois é, aí reforça o que a gente falou já no primeiro bloco, né, da questão das escolhas. E tem uma outra questão que eu queria chamar um pouco de atenção, é a nossa escuta seletiva, né? Porque assim, muitas vezes o que acontece? Independente de estar ali sentindo energia, enfim, mas o que é que a gente quer acreditar? Se a gente vai fazer um mapa astral, ou se a gente vai, sei lá, jogar cartas, o que é que eu estou escolhendo ali, ter ali como referência, até para justificar a minha vida do jeito que está. Né? Até para eu poder dizer que, de repente, as coisas não acontecem porque eu estou aguardando ali o meu príncipe encantado chegar, ou então, se eu vou ficar rico ou não. Porque é aquela história. Se eu quero, por isso que eu volto e falo sempre, se eu quero mudar a vida, por mais que eu tenha energia, eu preciso começar a ter atitude, a ter ação. Se eu não fizer isso, nada vai acontecer. Eu não posso me esconder atrás de uma energia ou do destino, seja lá do que for. Dá tempo de uma pitada ainda, Kátia? Olha, deixa eu contar um caos. Minha mãe, quando engravidou-se da minha digníssima pessoa, foi a uma cartomante que disse para ela que no parto ela ia morrer. Ok?
Então ela não contou para ninguém, só contou para uma tia, estava muito preocupada, pediu para a tia cuidar de mim, fez lá. E o que aconteceu? Ela não morreu não, entendeu? Ela tá aí com 85 anos de idade, tomou todas as vacinas do Covid, passou pelo Covid, sobreviveu também, mas houve uma leitura certa e errada, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu fui uma revolução na vida da minha mãe. Então, aquela versão anterior morreu, sim. Isso. Ora, é o certo? olhar que se dá. Tá. Sensacional. Ressignificar, né? Adorei. Sai gente, do concreto, né? Muito bom. E tem gente nova no pedaço. E eu vou chamar, então, essa galera. Quarteiro Martim, num quadro Empreendedorismo Dimensional, Mudança da Realidade. Muito legal, gente. Constelação para empresas. Sensacional. Logo em seguida, a gente vem com Paulo Maier, falando de painel de arquitetura e negócios. E, por fim, Ângelo Wan, você SA. Olá, eu sou o Quarteiro Martim da Brunker, uma empresa de empreendedorismo dimensional. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que é empreendedorismo dimensional, com um olhar para além do superficial, um olhar além do que é normal. Uma das primeiras questões é o efeito de a gente considerar apenas o que é visível e o que não é visível. Por exemplo, quando a gente fala de empreendedorismo dimensional, a gente acredita que muito além de tudo aquilo que a gente conhece como gestão, como finanças, marketing, administração de RH, tudo isso é ferramenta. Todas essas ferramentas são úteis para a administração de um negócio. Entretanto, há uma série de outras ferramentas que estão no empreendedorismo dimensional e que não são usadas, sequer são conhecidas das empresas. E isso é um grande erro, é um grande desperdício. Seria maravilhoso se as pessoas soubessem que há outras ferramentas importantes para o sucesso dos seus negócios. Uma dessas ferramentas, que é isso que está além do olhar, né, do olhar normal, do olhar superficial, são as dinâmicas sistêmicas. As dinâmicas sistêmicas são tão importantes para um negócio quanto para a vida de uma pessoa. Se a gente conseguisse observar o efeito que isso tem no resultado dos negócios, a gente jamais faria um negócio sem consultar ou sem fazer uma dinâmica sistêmica. A importância disso nos negócios é fundamental, assim como outras ferramentas, obviamente. Então, uma empresa que estava no 12º andar de faturamento, indo muito bem, obrigado, e por conta de várias questões sistêmicas, ela simplesmente faliu, simplesmente sumiu, mesmo sendo uma empresa de várias décadas, com várias pessoas que tinham experiência do negócio e que estavam preparadas para cuidar dos negócios, né, a princípio. Entretanto, questões sistêmicas fortes de todas as áreas, questões sistêmicas de todas as leis sistêmicas, ou seja, todas as 3 leis sistêmicas de que nós vamos falar mais adiante foram vilipendiadas nesse negócio. O que aconteceu é que em alguns anos esse negócio, após a morte do fundador, o negócio em poucos anos veio a ter uma queda importante e chegou a falir. Então, a gente fala que isso é importante, mas as pessoas nem conhecem. Então, pode ver muitos casos de empresas que falem sem que a gente saiba qual é o motivo. Estava ainda tão bem, o produto é tão bom, as pessoas eram competentes, mas não observaram questões importantes, questões invisíveis, que são fundamentais para o negócio da empresa. Não observaram e aí pagaram o preço, não é? E olha que nesse caso a gente até sabe que essas pessoas foram avisadas, olha, existe isso, vocês poderiam observar, mas há uma coisa chamada livre-arbítrio e a gente tem que respeitar, não é? Muito bem. Enfim, muitos querem a mudança, mas poucos querem mudar. Observem e nos sigam aqui. Grande abraço. Olá, sou Paulo Maier, estou estreando no Agora Que São Elas e o meu painel é o de Arquitetura e Negócios. Eu vou compartilhar com vocês parte do que eu aprendi nesses 40 anos de formado em arquitetura, me formei depois em engenharia de segurança, antes fui fazer técnico em edificações e sou uma pessoa com foco muito grande na realização dos sonhos dos meus clientes. Com isso, com o aprendizado, com o entendimento de cada necessidade de cada pessoa, eu tive um aprendizado muito legal e eu quero compartilhar isso com vocês nos nossos próximos programas. Vamos começar falando um pouquinho do que eu entendo de arquitetura
E aonde eu pratico arquitetura? Eu pratico arquitetura aqui, na Espaço Produto, uma empresa que eu criei há 30 anos, ou na verdade já fez 31. É uma empresa que a gente tem várias atividades, e nessas atividades vamos contar as principais. Fazer projeto, atender a questão da egalização, atender a acessibilidade, atender às necessidades de corpo de bombeiros, toda a legislação de prefeitura. Somos um grupo de empresários, de arquitetos, que estamos juntos e unidos no ideal de satisfazer os clientes em todo o seu conjunto de necessidades. Os clientes chegam para a gente não é com uma única necessidade, é com um conjunto. E é por isso que a gente entende que a satisfação não é por setor. A satisfação ela tem que ser completa. A realização de um sonho não acontece pela metade. Sobre arquitetura, sobre a importância e sobre negócios também. Tudo que for novidade eu pretendo compartilhar com vocês. Essa coluna será muito mais rica com a interação de vocês. Nos mandem mensagens, conversem com a gente, tirem as suas dúvidas. A arquitetura é uma grande maravilha, mas muito desconhecido das pessoas. Aqui embaixo vai estar constando os nossos contatos, né? E espero a participação de todos. Muito obrigado pela oportunidade, Kátia Teixeira e equipe do Agora Que São Elas. Vamos juntos. Olá, olá. A cultura, ela é algo que, vamos dizer assim, ela abraça as pessoas, né? Aí você vem com as pessoas de liderança, aí toda a parte de método e processos, que é gestão. É na fundação que tudo começa. Então, se você almeja ter um grande negócio, ou mesmo se não planejou ter um grande negócio e a coisa cresce por si só com o tempo, devido ao mercado ou demanda, se você não tiver bons fundamentos, bons alicerces, né, nada fica, vamos dizer assim, fica forte, né, com as intempéries, com os ruídos do mercado, enfim, todos os problemas que o ambiente econômico pode proporcionar. E nós todos tivemos, em nível mundial, nesses últimos 2 anos, né, uma questão que quase foi uma terceira guerra mundial, de uma forma biológica. Eu gosto muito de um conceito do professor Laí Ribeiro, que acho que eu só vi nele, não sei se foi exatamente dele, que ele diz que a empresa é uma grande conversa que se iniciou pelo fundador, né, se propagou pelos corredores e se firmou entre o mercado e seus clientes e colaboradores. Então, se você for ver sobre esse conceito, a gente não está falando do prédio em si, não estamos falando das máquinas, não estamos falando dos produtos, né? Se você for ver a empresa, o negócio, a marca, ela é uma grande conversa, é uma grande história. São as marcas e os negócios formando verdadeiras legiões de clientes fanáticos, como fosse uma tribo. Se você for ver uma tribo, né, ele também tem todo um ritual, toda uma rotina. Nossa vida é feita de rotinas e rituais. Quando você ingressa numa faculdade, quando você conclui um curso, né, quando você tem um matrimônio, quando você tem o próprio aniversário, né, é um ritual. Então, essas datas, essas celebrações, elas são muito importantes na vida e também nos negócios. E isso também faz parte importante, vamos dizer assim, no dia a dia de uma empresa, e ele reforça sobre isso. Mais à frente a gente vai comentar sobre isso. Muito obrigado pela presença, tá? Qualquer coisa aí, manda uma mensagem, manda um direct. Até a próxima semana. Tchau, tchau, obrigado pela presença. Oportunidade é a palavra. O Agora Que São Elas e a Dermar e Dermo Cosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. Olá, pessoal. Hoje vou falar sobre o sérum de vitamina C da Dermar. Ele está numa concentração de 20% na forma de nanoesferas. Essas nanoesferas são micropartículas de vitamina C. Dessa forma, ele tem uma maior penetração na sua pele. A finalidade da vitamina C é que ela é um excelente antioxidante. Ela clareia a pele, ela produz colágeno e deixa a sua pele com um aspecto mais saudável. Você deve aplicar ele com a pele limpa,
fazendo uma limpeza com uma água micelar. Em seguida, você aplica em toda a face e pescoço, pode usar 2 vezes ao dia e lembrando que após a secagem dele, você pode aplicar o filtro solar ou fazer uma maquiagem. Gente, eu tô amando a 16ª temporada, assim, apaixonada por todos que estão aqui. E a gente está acabando o último bloco, quero que vocês sejam rápidas, dá uma dica, ou dá uma orientação, ou dá um último recado sobre isso. É sorte, azar, destino, afinal de contas. Para mim, eu vou deixar como dica o filme Frozen 2. Destino, sorte, escolha, livre-arbítrio. Assista o filme Frozen 2. É um filme infantil maravilhoso e você vai ter uma expectativa e uma perspectiva bem diferente do que é o teu destino e quais são as escolhas que você pode fazer e fazer diferença. Bom, a minha dica vai para aquilo que você põe o foco, expande. Então, escolha onde você vai pôr o seu foco. A minha dica final, né, seria com relação às escolhas que você vai fazer durante a vida. Prefira escolher com critérios, né? E use como critérios seus valores, né? Seus valores como honestidade, enfim. E através desses valores você vai ter a certeza de que fez uma boa escolha e não vai se arrepender depois. Se você não mudar, nada será diferente amanhã. Então eu deixo uma frase adaptada de Thomas Jefferson que fala o seguinte: quanto mais você se dedica, mais sorte você tem. Uau. E quanto mais você se preparar emocionalmente, energeticamente, quanto melhor você estiver, melhor serão as suas escolhas. Então, assim, lembre disso, cuide de você, porque o nosso corpo, a nossa mente, ela é tudo, né, no nosso processo aí de externar o que a gente sente. Seja ousada. Não desista. É o teu sonho e não está dando certo? Continua. Agora, emperrou, pede ajuda. Tem aqui um monte de profissional para você se espelhar, para você perguntar, para você pedir ajuda. Mas não pare e não desista. E a minha dica aqui é que você siga todos os nossos patrocinadores e apoiadores desse programa. Nossa querida Angela Marques, isso mesmo, que fez a maquiagem das meninas. Estamos todas lindas. Jane Keller, do estúdio Unique. Ela mudou o nome, Jane Unique, mudança. Ela fez mudança e assim, né? A Jane é sensacional. Por fim, a gente está falando desse espaço sensacional, maravilhoso. Quer fazer seu evento? Quer reunir pessoas? Quer dar sua palestra? Aqui é o lugar. Best Live. Oiê, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique e hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu, do Jane Unique, acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você. Tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher. E a autoimagem conta muito pra gente. Venha pro Jane Unique. Até